Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Amanhã é domingo de Páscoa, aquele dia gostoso de se reunir com a família, aquele almoço. E é claro que você não vai deixar de comer chocolate, né? Então, para você que quer comer chocolate, aquele ovo de Páscoa sem culpa, hoje a receita é um ovo de colher totalmente saudável. Vale a pena, ok? No nosso quadro Corpo em Movimento, a Dete vem com aqueles exercícios que a mulherada adora, que é exercício para empinar o bumbum, tá? E nós também vamos ter um bate-papo com a doutora Flávia, ela é psiquiatra infantil e nós vamos falar sobre o autismo. Nós estamos agora no mês de abril, que é o mês da conscientização mundial do autismo, ok? E no quadro Doutor Responde, olha só a pergunta. A partir de quantos meses o bebê começa a enxergar e a partir de quando é possível detectar se ele terá algum problema sério na visão? Dr. Cláudio Vieira responde. Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu inicio o programa com a doutora Flávia, psiquiatra infantil, e nós estamos aqui para falar sobre o autismo. Agora, no mês de abril, nós estamos no mês da conscientização do autismo. Boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde. Seja bem-vinda, primeira vez que você está gravando aqui conosco e primeira de muitas outras, eu prometo, ok? Muito obrigada pelo convite. Dia 2 foi o dia 2 de abril, o que a gente pode falar? Que é o Dia Mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. Explica assim de uma forma que as pessoas possam entender exatamente o que é o autismo. O autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, é uma criança que ela nasce com essas características e que elas podem ser observadas até os 3 anos de idade. Então, a gente percebe que é uma criança que ela tem pouco envolvimento social com os pares. Geralmente, isso é apontado na escola, na creche. A professora percebe que é uma criança que brinca mais isolado. É uma criança que ela tem uma dificuldade de interagir com o olhar. Ela tem, a gente costuma dizer que ela ignora o interlocutor. Mas então ela nasce com o autismo? Ela nasce com o autismo. Não é não vai adquirir com o tempo nem nada. A criança nasce assim. Isso. E quando o bebê até 1 aninho, você percebe alguma coisa? É possível perceber algumas alterações, né, mas muito sutis. Então a gente pergunta na entrevista como era a amamentação, se tinha troca de olhar com a mãe, se era uma criança mais calma que conseguia se aconchegar, né, no colo da mãe, principalmente na amamentação. Então assim, é possível identificar alguns sinais, porém com uma idade um pouquinho maior, esses sintomas, os sinais, as características começam a se tornar mais acentuadas e perceptíveis. Como é que é feito esse diagnóstico, para fechar o diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico, ou seja, ele é baseado em características que o profissional especializado enxerga no comportamento da criança. Então, é muito importante o profissional saber quais são as características esperadas para aquela idade e quais são as características que estão desviante daquela idade. Então, por exemplo, uma queixa bem comum para chegar no consultório é o atraso de fala. Não necessariamente todo atraso de fala é o autismo, certo. Porém uma grande parcela, sim, a gente consegue identificar que esse atraso de fala tem algumas características na criança de um caráter de não olhar muito nos olhos dos pais, né, de apontar mais o objeto ou levar a mão dos pais até o objeto que deseja, e essa dificuldade na comunicação mesmo com a outra pessoa. Doutora Flávia, e qual é a causa? Dá para falar? Por que a criança nasce com autismo? Hoje a gente fala que 90% da causa é genética. Certo. Não dá para se dizer veio do pai ou veio da mãe. Pode ser que existam crianças, outras pessoas portadoras na família, isso é uma informação importante, mas mesmo que não seja, né, não esteja em outra pessoa da família, a formação genética do pai com a mãe pode trazer
fazer formar, né, o transtorno do espectro autista. E a gente tem outras características que são menores, que nós falamos até assim, que talvez tenha influenciado no aumento do autismo, que são os fatores ambientais. Eles englobam a prematuridade, o baixo peso. Então, hoje a gente percebe que as crianças prematuras, elas têm muito mais chance de sobrevivência por todo o cuidado intra-hospitalar. Então, ainda está no amadurecimento do neurodesenvolvimento, essas crianças podem apresentar. Não significa que todo prematuro vai ter autismo, mas é um risco aumentado. Explica pra gente como é a vida do indivíduo que tem o autismo, como é o envolvimento familiar, como é feito o tratamento. Explica pra gente todo esse processo a partir do momento, né, que é feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele é uma mudança, né, muito radical na vida dos pais, porque não existe um tratamento medicamentoso que haja nos sintomas cardinais, ou seja, os sintomas centrais do autismo. Então, é uma condição crônica. Então, para se intervir nessa condição, nós usamos uma equipe multidisciplinar que compõe fonoaudiólogo, quando necessário, psicólogo, que tem um treinamento especializado para o comportamento do autismo e terapeuta ocupacional, psicomotricista, para trabalhar a integração neurosensorial, porque muitas crianças apresentam, né, umas hipersensibilidades ou hipossensibilidades, seja auditiva, tátil, e isso influencia muito no humor. A gente percebe que é uma queixa frequente, por exemplo, com o barulho da escola, que é como se fosse um barulho muito maior do que nós sentiríamos. E a criança, o autista, ele vai para uma escola normal ou ele precisa de uma escola especial? Então, a escola regular é a mais indicada, porque ele vai participar com outras crianças de comportamentos sociais que ele pode ir imitando. Porém, é necessário que a gente tenha um tutor ou um auxiliador para algumas crianças, porque elas tendem a ter mais dispersão e não focar nas atividades. Então, quando a professora fala, olha, vamos pegar a apostila amarela, às vezes ele não está tão conectado nessa informação. Então, o tutor vai mediando esses comportamentos, né, com o professor e também com os alunos. Entendi. E a questão de quando ele chega na fase adulta? Quanto mais tempo, existe algum tipo de melhora ou piora ou é a mesma coisa? A gente percebe que aquelas crianças que tiveram o diagnóstico precoce, logo foram inseridas num tratamento de qualidade, elas têm uma perspectiva de vida muito melhor. Certo. Mas nós também sabemos que o grau do autismo influencia muito nessa trajetória da vida. Então, por exemplo, uma criança com autismo nível 1 de suporte, quando ela recebe essa intervenção, ela pode às vezes fazer uma faculdade, né, terminar todo o curso, se relacionar, ter uma família, mas sempre ela pode necessitar um pouco do suporte familiar para esse desenvolvimento. Já uma criança no nível 3 de suporte é uma criança que tem muitas características mais severas e às vezes tem também comorbidades, como deficiência intelectual, hiperatividade, e essas condições atrapalham um pouco de receber essa autonomia da vida adulta, que é a independência financeira, familiar. Mas, da mesma forma, toda criança pode ter evolução. Recebendo um tratamento adequado, ela vai sempre melhorar aqueles comportamentos. E essa identificação em relação ao grau de autismo? Como que é isso? É bem na infância, é bem no início que já se sabe se é tipo 1 ou tipo 3, por exemplo? Essa perspectiva pode mudar ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma criança que a gente recebe com atraso de fala, né? Então, às vezes, nós vamos qualificar ela num grau mais superior, então nível 2 ou nível 3. Porém, se ela adquirir a fala e ela receber essas intervenções e essas características forem minimizadas, pode ser que ela se torne o nível 1 de suporte. Então, por isso tudo depende
do paciente, de quando foi descoberto e de como ela está evoluindo com o tratamento, no caso, né? Isso faz toda a diferença. Toda a Uma diferença. criança que recebeu um bom tratamento daquela que não recebeu suporte nenhum. Doutora Flávia, deixa uma mensagem então para os pais, para quem, né, estejam nos assistindo, para ter essa atenção com as crianças, né? Frisar esses primeiros sinais para que seja detectado logo no início, né? Isso mesmo. Então, eu deixo um alerta para os pais, né, que as crianças, elas tendem a apresentar um isolamento social, ela tem uma dificuldade de brincar e interagir com outras crianças da mesma idade. Ela pode apresentar um brincar não funcional. O que isso significa? Então, às vezes, ela tem o objeto, o carrinho, para brincar, o carrinho a gente, né, faz um barulho, a gente movimenta o carrinho. Às vezes essa criança usa esse instrumento de outra forma, então se fixa muito na rodinha ou fica girando essa rodinha. Então você vai percebendo que esse brincar ele não está tão adequado conforme os pares da mesma idade. Outro sinal que a gente pode perceber são alterações sensoriais. Então, uma criança que tem dificuldade em cortar o cabelo, uma dificuldade na seletividade alimentar, então come pouquíssimos alimentos, não prova alimentos novos. Então, se desregula muito fácil e para regular ela é muito difícil, né, emocionalmente. Sim. Então, a gente vai percebendo essas características e principalmente o atraso de fala, que é algo bem importante, né, na história, para que procure um especialista no neurodesenvolvimento para checar essas características, porque faz toda a diferença quando a gente recebe um diagnóstico para saber como tratar aquilo. Sem dúvida. Né? Bom, muito obrigada pela sua participação e você volte mais vezes, ok? Muito obrigada! Nós vamos para um breve intervalo, lembrando que amanhã é Páscoa e daqui a pouquinho você vai anotar aquela receita saudável e é um ovo de Páscoa totalmente diferenciado, totalmente saudável. Não sai daí não porque eu volto já. Estamos de volta e agora está aqui ao meu lado a Mariana, nutricionista de Araçatuba. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Maíta. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, vocês não estão entendendo o que vai acontecer aqui hoje. É um ovo de Páscoa para comer de colher, totalmente saudável? 100% saudável. Aqui a gente vai trazer uma receita de um ovo de Páscoa vegano, low carb e sem açúcar. Pensando aí em pessoas, por exemplo, com diabetes, para não ficar fora aí da Páscoa, aproveitar e comer também ali um docinho saudável. Estamos no quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. Então, olha só, gente, tem um ovinho pronto aqui, né? Mas agora ela vai passar os ingredientes e explicar como é que a gente vai fazer essa delícia. Sim. Fala os ingredientes, então. Mariana. Aqui a gente vai usar chocolate ao leite de coco. Esse chocolate, tanto o chocolate preto quanto o chocolate branco, são chocolates veganos e zero açúcar, tá? A gente vai usar morango e um pouquinho de água, leite de coco e um adoçante. Aqui então, ó, do fogo, a gente vai pegar uma panela, colocar um pouquinho de água e a gente vai derreter o chocolate preto em banho-maria. Aqui é bem tranquilo, a gente vai deixar o chocolate em banho-maria derreter, a gente vai mexendo aos pouquinhos até ficar completamente derretido. Eu vou ir mostrando para vocês. No caso, não pode no micro-ondas? Pode também. Pode derreter no micro-ondas também? Pode derreter tá. no micro-ondas. No micro-ondas é só colocar de 30 em 30 segundos e ir misturando para não correr o risco de queimar o chocolate. Despejei todo o chocolate aqui. Eu vou dar uma leve batidinha somente para tirar um pouquinho as bolhas de ar. E aí eu vou vir com o silicone e colocar a outra camada da forma. Vou pressionar levemente. Já virou. E aí Olha ele só. vai entrando no formato do ovo. É uma opção super legal também para as pessoas que querem empreender, né? Essa é uma área que está crescendo bastante, confeitaria saudável, então é bem interessante.
Agora a gente vai levar na geladeira por uns 30 minutinhos, somente para endurecer a casquinha, e depois a gente volta aqui para continuar. Bom, já colocamos lá para gelar uns 15 minutinhos, né? Isso. Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio. Perfeito. Aqui a gente então vai fazer uma geleia, que vai ser a cobertura do nosso ovo, e o recheio dele vai ser uma ganache de chocolate branco. Primeiro a gente vai começar fazendo essa geleia. Então aqui, ó, vou usar os morangos junto com a água e é bem simples. Aqui eu vou levar no fogo médio para baixo e misturando, colocar umas gotinhas de adoçante. Vamos lá então. E um pouquinho de água, então. Isso, um pouquinho de água. E aqui a gente vai colocar um pouquinho de adoçante. Eu tô usando adoçante xilitol, mas vocês podem usar o adoçante da preferência de vocês. Aqui eu vou ligar o fogo. Em fogo médio, a gente vai simplesmente misturando. A gente vai deixar reduzir bem essa caldinha. Eu vou mostrar para vocês o ponto que ela fica. Agora então a gente vai preparar o outro enquanto tá fazendo Isso. essa geleinha, né? Enquanto a geleia tá aqui reduzindo, a gente vai deixar apurar um pouquinho. A gente agora vai fazer a ganache de chocolate branco, que é assim, super facinho também. Então, da mesma forma que a gente derreteu o chocolate preto, a gente vai derreter o chocolate branco. Então, em banho-maria, vou ligar aqui o fogo, bem simples. Vou aqui despejar o meu chocolate. E aqui não tem segredo nenhum, a gente vai vir com leite de coco, ó, e simplesmente despejar nesse chocolate. Fora do fogo, né? Fora do fogo, exato. Ó, nossa geleia já reduziu bem, tá vendo como ela fica? Ela reduz bastante, tá? E esse é o ponto mesmo, fica uns pedacinhos ali da fruta, mas é assim mesmo. Agora eu vou despejar para levar também na geladeira para esfriar bem essa calda. Gente, agora chegou o grande momento, né, de montar esse ovo de Páscoa para comer com colher. Vamos ver, Mariana? Sim, essa é a hora mais gostosa. Aqui então o ovo já tá bem geladinho, ó, desenformou tranquilo ó, a casquinha. Eu vou usar um papel para não ficar marcado aqui. Olha e olha só, gente, é super facinho. Perfeito! Agora a gente vai rechear. Então, com a nossa ganache de chocolate branco, eu vou despejar nesse ovo aqui, ó. Depois, então, de ter colocado o chocolate branco, a nossa ganache, a gente vai finalizar com a geleia. Então, por cima aqui, ó, eu vou ajeitar essa geleia por cima desse ovo. Bom, coloquei aqui a geleia. Vou finalizar agora com um chocolate branco picadinho. A decoração, vocês fiquem à vontade. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho e vou ir colocando na lateral só para dar um acabamento bonitinho, ficar bem decorado. Gente, dá só uma olhadinha, ó. Nós temos um aqui, que a Mariana trouxe, prontinho. O outro igualzinho, que ela preparou aqui na hora. Ó, eu vou morder, mas... Ai, caiu! Mas também quero fazer com a colher. Tá durinho. Gente, uma delícia, maravilhoso mesmo. Mariana, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Volte mais vezes, tá? Com esses Pode gostos deixar. deliciosos. Bom, e atividade física não pode faltar, né? Agora nós vamos pro nosso quadro Corpo em Movimento. E a Dete vai passar alguns exercícios para aquela região que a mulherada adora, né? Que é para empinar o bumbum. Vamos ver? Boa tarde, Dete.
Corpo em Movimento. Oferecimento. Clínica Sampo. Odontologia Estética. Oi, Maíta, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Hoje eu estou aqui novamente, Dete Bernon. Estou aqui com a linda Lauren, veio ajudar a gente. Obrigada, Lauren. Imagina, eu que agradeço o convite. E hoje nós vamos ensinar vocês exercícios poderosíssimos para empinar o bumbum. Isso aí. Olha, eu vou passar para vocês 4 exercícios que eu acho assim fundamentais. Esses são exercícios bem fortes. É aquele exercício assim, vou passar um treinão para vocês hoje de bumbum, daquele assim que você sente vários dias e sente ver a diferença. Você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer na sua casa, você pode fazer num rancho, você pode fazer no seu serviço, na hora do almoço, que sobra aquele 10 minutinhos, então você pode fazer em qualquer lugar, tá? Hoje eu vou passar para vocês aqui com a Lauren, mas vocês lembrem sempre, tá? Acompanham sempre os exercícios de forma correta, fazem de forma correta, sem ter risco de se machucar. Então hoje vamos lá, forma correta de fazer com muita segurança e poderosíssimos. Vamos nessa! Bom, vamos lá, são 4 exercícios, então copia aí. O primeiro e destruidor, que eu acho ele maravilhoso para o glúteo, para empinar, para desenhar o bumbum, principalmente para aumentar e desenhar o posterior de coxa, é o stiff leg. Agora a Laura vai ensinar direitinho, vai mostrar direitinho, eu vou falando, ela vai ensinar direitinho como é que realiza, tá? Escorrega, pés paralelos, escorrega o peso na frente do corpo, volta, contrai e encaixa. O segundo exercício poderosíssimo, bem forte mesmo, é o glúteo coice, olha lá. Esse pode ser feito livre, o mesmo na polia. O terceiro, vamos lá, né? Terceiro exercício, terceiro movimento bem poderoso é o bem muito conhecido, né? O agachamento. Forma correta de fazer o agachamento e um exercício ótimo para pegar o bumbum. Pode começar, Lauren. Desceu até encostar lá no banquinho. Sempre, eleva sempre o bumbum para trás aqui, tá? Quarto e último exercício, destruidor para esse treino forte, que é elevação pélvica. Olha lá como que ela realiza. A Laura está fazendo certinho. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse treino destruidor de glúteo para deixar o bumbum bem empinadinho, bem durinho. Segue aí a gente, faz em casa, aproveita, copia esse treino, porque olha, ele é muito poderoso. Obrigada, Laura, pela ajuda e obrigada novamente, Maíta, pela ajuda aqui e pelo convite. Valeu! Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro Doutor Responde. Vamos ter mais atenção aí com os nossos bebês. E a pergunta de hoje é: a partir de quando o bebê começa a enxergar? Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visare Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare. Há 6 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Bom, não é só isso a pergunta não, né? Olha só, a partir de quantos meses o bebê começa a enxergar? E essa parte é muito importante, a partir de quando é possível detectar se ele terá ou não algum problema sério na visão? Dr. Cláudio Vieira, boa tarde. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos responder uma pergunta: quando o bebê começa a enxergar? Normalmente, até o 2º mês, o bebê tem apenas uma noção de vulto, de imagens mais vultuosas, borradas, sem definição.
A partir do terceiro mês ele começa a ter uma formação da imagem e uma visão um pouco mais adequada, mais próxima. Ele consegue reconhecer o pai e a mãe não só pela visão, mas pela audição e pelo toque. Ele lembra dessa voz, lembra do toque e também da imagem, então ele consegue reconhecer. A partir do terceiro mês, a criança começa a ter uma noção mais adequada do que a visão pode proporcionar a ele. Então, normalmente, até o segundo mês, ele tem uma visão borrada. A partir do terceiro mês, a visão começa a se formar e vai até os 7 anos de idade. Lembre-se, procure o seu oftalmologista e tire as suas dúvidas. Obrigado, boa tarde e até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. Chegamos no final de mais um programa, amanhã, domingo de Páscoa. E olha só, lembrando que todas essas semijoias que eu uso aqui no programa por você são da Fernanda Mazieiro Semijoias. Entra na página da Fernanda, você está vendo algumas coisas aí no seu vídeo. São peças lindíssimas, uma mais linda do que a outra. Fernanda entrega para todo o Brasil. Entra lá, escolheu a sua, faz o seu pedido, rapidinho você recebe. E a Fernanda também sempre contrata representante comercial para essas semijoias. Vale a pena, ok? Te espero sábado aqui na tela do SBT. Um ótimo domingo, uma feliz Páscoa, cuidado com o chocolate, tudo balanceado, ok? Um beijo, até lá, tchau, tchau.